Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Estamos finalizando juntos mais um ciclo iluminado dentro dessa escada, essa escada de evolução que se apresentou possível para nós através do conhecimento da Cabala, transformadora porque agora, quando a gente está então finalizando um ciclo, e a gente acompanhou semanalmente cada partezinha que foi sendo incorporada dentro de cada um de nós. E quando nós pensamos exatamente nessa mesma época do ano, no ano passado, quantos desafios nós enfrentamos, quantas possibilidades novas se apresentaram por conta dessas dificuldades. E tudo isso foi algo assim que nos levantou com muita força. E eu vejo que aqui dentro dessa nossa comunidade, apesar dessa distância física, não fossem esses nossos encontros, eu talvez não teria sobrevivido da forma redonda que eu consegui sobreviver. Então, eu, na meditação, falei sobre a gratidão que eu tenho aos seres de luz que estão caminhando conosco, mas também a vocês que continuam juntos, lado a lado. Quando nós falarmos sobre as porções dessa semana, o Ravashlag faz um comentário muito importante sobre a importância de buscar espiritualidade dentro de uma comunidade. Ele fala que um ermitão, que uma pessoa, um eremita, uma pessoa que vive sozinha, ela não consegue ter o seu espelho na frente para conseguir sentir as dificuldades, os incômodos. Ela só consegue se conhecer através do olhar do outro. Então, estar junto, dentro de uma comunidade com o mesmo propósito, isso traz uma força que tem muitos desdobramentos. E nós vamos estar falando sobre eles, porque isso tudo faz parte da nossa leitura da Torá, faz parte dos comentários do Zohar, e eu vou estar falando sobre isso um pouquinho mais para frente. Para o nosso início, vamos entender o que significa esta semana. Eu vou tentar ir do grande e vou ir aprofundando até chegar no detalhe. Acabando este mês com a energia de peixes, nós estamos entrando num novo ciclo astrológico, que esse ciclo, a cada ciclo, que são muitos dentro da nossa vida, essa repetição nos dá a oportunidade de fazer diferente. A gente aprende, talvez pela tentativa e erro, talvez pela inovação, mas é a possibilidade de fazer novamente a mesma situação que mostra para nós que nós acertamos ou erramos, se nós estamos no mesmo nível, se nós estamos num novo nível. Então, se a cada ano nós recebemos do universo forças de 12 energias diferentes, 12 energias que representam cada uma das forças que regem, né, o nosso zodíaco, o nosso planeta, nós como recipientes, todos nós temos essas 12 forças dentro de cada um de nós, mas aqueles que nasceram dentro de uma influência específica, logicamente tem aquela influência agindo
um pouco mais forte, um pouco mais intenso, mas isso não quer dizer que nós não temos todas as outras. Por isso que quando nós estamos em meses, eu sou pisciana, mas no próximo mês, que vai ser Áries, todos nós vamos estar recebendo essa energia que está sendo emanada. E por que é que nós vamos sentir a mesma energia? Porque todos nós vamos reconhecer essa energia dentro de nós. Se a gente não reconhecesse, se a gente não conhecesse, a gente não teria. Então, todos nós temos isso. Então, depois de 12 meses, depois de vivenciar 12 formas diferentes de desafios positivos e negativos, porque em cada um dos meses nós temos energias positivas que nos colocam como facilitadores para dar esses saltos, e temos aquelas negativas, que são justamente aquelas que nós temos que trabalhar e transformar. Então, é como se a gente estivesse entrando novamente em uma nova reencarnação. Eu tenho falado muitas vezes que cada dia para nós pode ser um novo recomeço, porque como tudo se repete, cada dia pode ser uma vida nova. Vai depender da minha consciência e do trabalho que eu fizer naquele dia. Eu posso considerar aquilo tudo como sendo exatamente igual e continuar sendo a mesma pessoa. Mas qual é o objetivo dentro desse exercício que nós fazemos aqui semanalmente? Que agora nós vamos iniciar um novo ano. E ao iniciar esse novo ano, eu hoje paro e olho para o ano passado. O início da pandemia foi mais ou menos nessa mesma época, e eu penso quem eu sou hoje, aonde eu estou hoje. E eu falei para vocês que eu ia tentar ir saindo do grande para entrar no pequeno. Nós estamos, então, o último mês, influência do último mês, que é aquele que tem a letra Kuf, que entra lá nas minhas profundezas, para eu encontrar a fraqueza e eu não me sentir um coitado, como o pisciano gosta de se sentir, e eu conseguir ter essa força de ser o líder da minha própria vida. Não é à toa que essa letra Kuf está presente, e esse planeta, Júpiter, que traz essa expansão dentro da própria escuridão, para eu ver a luz dentro da própria escuridão. Então, essa lição, nós já temos ela estabelecida. Próximo ponto. Estamos fazendo a leitura, as duas últimas leituras do livro de Shemot, que é o Êxodo, que é Nomes, que trata essa consciência. Sabemos que nomes são esses? Os nomes de Deus, o nome que é a minha percepção, como eu chamo, como eu clamo, qual é a lógica que passa dentro da minha cabeça, quando eu penso nessa entidade Deus. Então, quando eu estou falando sobre chamar Deus, eu não só estou falando o nome, Elohim, Adonai, Hashem, Deus, o Altíssimo. Eu não estou só falando disso. Eu estou falando sobre como eu chamo ele, como eu chamo esse Deus, quando eu quero a presença dele. Que imagem aparece na minha frente? Na semana passada, que nós fizemos a leitura do Kitissá, daquela paraxá onde acontece o pecado do bezerro de ouro, se a gente lembrar aquele contexto, as duas paraxot anteriores, Terumá e Tetzaveh, a primeira falando sobre a construção do templo sagrado, que, numa síntese, é transformar cada um de nós naquele que é o ungido, recebeu o óleo de unção, aquele óleo mais puro, e
sentir esse óleo sobre a nossa cabeça. Cada um é o Messias. Fazer da sua vida um templo sagrado. Fazer dos seus ambientes um templo sagrado. Agir dentro da sua casa, agir dentro dos seus relacionamentos, com pessoas da família, com seus companheiros de trabalho, superiores, inferiores, consagrar tudo isso. Em Tetzaveh, estamos falando novamente sobre essa transformação, sobre a possibilidade de cada um ser esse rei da sua vida. Nós falamos sobre levantar o rei, o recipiente que vai tocar na luz para poder se preencher com essa luz. Nós queremos, cada um de nós, nos coroar, colocar essa coroa e ser aqueles que se vestem com esta luz. E aí parece que a gente saiu lá do início desse livro, quando a gente falava sobre a saída do Egito como escravos, e tudo vai acontecendo, vários milagres, a gente presenciou coisas maravilhosas, chegamos aos pés do Monte Sinai, recebemos os 10 pronunciamentos, não aguentamos tanta luz, recebemos a perfeição, a imortalidade. E aí Moisés dá as costas e sobe para conversar com o nosso Criador. E quando tudo parece que estava perfeito, como que de repente na Torá agora aparece essa porção que Tissá, que é onde? Só num pedacinho, porque todo o resto continua na descrição de tantas coisas maravilhosas, da Shabat, da construção do Mishkan, do Rafa Shekel, que nós falamos, a doação da prata, do ouro. E aí, de repente, aparece o bezerro de ouro, caímos. Como a gente pode ter caído? Porque estava tudo tão perfeito, estava tudo funcionando tão direitinho, e nós caímos. E agora, nós temos aqui essa paraxá, nós sabemos que sempre as últimas porções de um livro da Torá são o resumo daquele livro todo. E por isso, quando eu comentei hoje no início para vocês, como é difícil separar o material para poder fazer a escolha do que apresentar para todos nós juntos, para que a gente possa fazer essa conexão cada vez mais profunda e mais especial. E eu, então, fiz essa escolha. Eu pensei, falei, bom, os mestres vão nos ajudar, e o que tiver aqui ser verbalizado tá por conta deles. Então, naquela leitura, para fazer o fechamento sobre esse nome de Deus, o Talmud fala, ele faz o seguinte exercício, ele relata, né, os sábios ali relatam a seguinte conversa, que existiu essa conversa, que Deus chega para o povo e diz a ele, quando ele fala, eu sou o seu Deus, seu único, seu Criador, que te tirei da casa do Egito, que ele segura todo o Monte Sinai, ele levanta o Monte Sinai, e aí ele pergunta para eles, vocês vão me obedecer? E todo o povo olhando aquele monte fala, lógico, nós vamos obedecer. E nós aí vamos entender por que eu estou falando isso. Porque quando a gente pensa nisso, parece que aqui nós estamos sendo... Isso não é ser induzido, é ser ameaçado. Parece que nós estamos sendo ameaçados pelo nosso Criador a obedecer às suas palavras. Correto? Isso é um olhar. Mas, ao mesmo tempo,
dependendo da forma que eu construo esse mesmo pensamento dentro da minha lógica, que eu construí durante todo este ano, será que esse meu Criador não quis dizer? Eu aconselho você a seguir os meus conselhos, porque se você não seguir, se você acha que se esse monte cair sobre você, você vai ser destruído, não vai, se você não seguir, não faz diferença o monte. Da mesma forma você vai ser destruído. Mas não sou eu que estou jogando o monte em cima de você. É você que está criando esse peso que vai te esmagar, por assim dizer. Na meditação eu falei que nós já estamos no céu, parece que a gente está na terra, mas a gente já está caminhando no céu. E a gente, quanto mais leve a gente fica, cada vez os nossos pés vão tocar menos no chão. Cada vez mais a gente vai conseguir ser elevado e subir. Mas, quando a gente vai colocando essas cascas e esse peso, o peso da culpa, já que nós estamos falando dessa paraxá Kitissá, o peso do erro, o peso do pecado, afinal, a última reflexão que nós fizemos na semana passada foi exatamente essa. Qual é a minha atitude perante o meu erro? Porque o que a Torá quer mostrar para nós, depois de uma trajetória tão maravilhosa, e de repente uma queda brutal, como a da construção do bezerro de ouro. Por quê? Para mostrar que todos nós temos falhas, todos nós erramos. Olha, qualquer pessoa que se ache 100% correta, 100% correta, talvez ela esteja mentindo para ela mesma, porque como nós podemos estar 100% corretos dentro dessa lógica física? Quem pode estar 100% correto? E se estamos, vamos lembrar, se nós somos imagem do nosso Criador, queremos ser aqueles que conquistaram a liberdade através desses exercícios que estamos fazendo semanalmente. A liberdade que significa responsabilidade, que significa usar a criatividade para aproveitar as novas oportunidades que se aparecem. Então, ser livre, neste conceito, livre não é eu quero ir para lá ou para cá e ninguém me segura. Não, isso está longe de ser liberdade. Liberdade é não ser escravo de situações de domínio que nós mesmos construímos para nós. Então, dentro desse nível, dessa dimensão mais elevada de liberdade, nada mais natural do que eu cair. Porque se eu não caísse nunca, primeiro, aí eu seria perfeito, mas não existe perfeição aqui no mundo físico. A perfeição existe em outra dimensão. A gente quer se aperfeiçoar, a gente quer buscar a perfeição, mas o momento que a gente encontrar essa perfeição, nós já não estamos mais aqui nesse mundo. Quando for a era do Messias, sim, mas ainda não estamos, nós estamos a caminho de. Então, neste momento agora, ainda temos um longo caminho a percorrer. Então, eu fazer essas escolhas entre a luz e a escuridão é natural que eu caia, é natural que eu erre. E tudo isso acontece para eu entender esse conceito de quem é esse Deus. Se esse Deus realmente é infinito, esse infinito doar, infinito compartilhar, infinito amor, e ele não precisa, ele não quer nada de nós, porque ele é só doar. Nós sim fomos criados com desejo de receber, precisamos receber, e é isso que nos empurra
para caminhar para frente. Então, se eu realmente compactuo com essa ideia desse Deus 100% do meu tempo, e eu vejo ele em tudo, quando eu erro e eu caio, eu tenho que entender que eu não posso pensar na situação da culpa. Eu não posso pensar que eu não posso errar. Eu não posso me lamentar. Eu não posso me sentir paralisada pelo meu erro. Eu não posso me envergonhar do meu, não posso ter vergonha. Porque tudo isso faz parte de uma imagem de um Deus que cobra, que julga. Porque se eu acho que o meu Deus é realmente infinito amor, ele não cobra, ele não faz contabilidade e ele não julga. Então, quando eu erro, lógico, eu tenho que estar consciente, em primeiro lugar, e reconhecer que eu erro. Eu preciso sentir o incômodo, esse sentimento que aparece e que me dá uma intranquilidade e muitas vezes dor. Mas todas as vezes que a gente não está tranquilo, já é um alerta. Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, está errado. Então, já é para a gente prestar atenção. Mas se eu não reconhecer aonde está esse erro, eu vou errar de novo, de novo, de novo, de novo. E o que vai corrigir não é a culpa. O que vai corrigir faz parte do processo, mas não é o fim. O arrependimento do erro faz parte do processo, é importantíssimo. Reconhecer que eu fiz o pecado do bezerro de ouro faz parte do processo, porque errar faz parte do processo. Reconhecer que eu errei faz parte do processo. Se arrepender faz parte do processo. Mas não é porque eu me arrependi que o processo acabou. Não é porque eu me arrependi que eu limpei. Eu só vou limpar quando, além do arrependimento, além da culpa, eu corrigir, eu for em frente. Eu fizer uma vez um rabino falou exatamente, fizer uma reciclagem de ação. Achei bárbaro esse sinônimo. Eu preciso fazer uma reciclagem da minha ação. Por quê? Adianta eu me trancar num quarto escuro e pensar, puxa, eu não devia ter feito isso. Ok, um momento eu preciso me recolher e reconhecer no quarto escuro. A letra CUF mostra isso para nós. Mas em seguida, o que eu tenho que fazer? Em seguida, eu tenho que corrigir. Mas não é o outro que eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir a mim mesmo, para que eu não repita exatamente. Qualquer dor, qualquer incômodo, qualquer insegurança para nós são alertas. E esses alertas nos abrem a visão para enxergar. Então, eu tentei fazer uma síntese deste livro, que já na semana que vem nós vamos estar entrando num outro livro. Então, vamos entender que esse livro fala sobre esse sagrado. Quem é o Deus? Quem é esse sagrado? Porque no momento que eu entender que Deus é puro amor, ele vai se manifestar realmente em todas as minhas ações, sem exceção. Porque aquele que vê, inclusive no seu erro, a presença de Deus, ele age completamente diferente para fazer essa correção. Aquele que vê Deus, inclusive no coronavírus, ele age diferente. Aquele que vê Deus naquela ação tão errada de falta de educação em um filho, ele age completamente diferente com esse filho. Aquele que vê Deus em tudo, vê essa presença em tudo, sem exceção, fala diferente, age diferente.
manifesta, cria, vive completamente diferente. Então, nós estamos fazendo o resumo desse livro. E essas duas parashot dessa semana poderiam ser a releitura de Terumá e Tetzaveh, que foram cortadas e interrompidas pelo pecado do bezerro de ouro. Mas se a gente pensar na nossa criação, e no início, Deus criou o céu e a terra, foi noite, foi dia, dia 1, estava tudo junto, era tudo perfeito, não cabia nada a mais, já existia tudo naquele momento, não era necessário, nada mais cabia. Mas, no segundo dia, ele teve que abrir, ele teve que quebrar, ele teve que fragmentar. Por quê? Para que a gente tivesse a possibilidade de colocar tudo junto de novo. Porque a gente quer ter um mérito. Porque se essa redenção viesse como veio nas primeiras tábuas, essa redenção viria com, como eu vou dizer para vocês, ela viria com o pão da vergonha. Porque seria uma redenção que vem de cima para baixo. Nós falamos sobre a história de Esther na semana passada, novamente. Esther fez a redenção acontecer do nível físico para cima. E é isso que talvez nós não estávamos preparados naquele momento para conseguir fazer. Então, ganhar essa redenção de graça, a gente não podia. Mas agora, construindo esse templo sagrado, que vai ser o Mishkan, esse templo portátil, ele vai ser uma fonte que vai emanar fisicamente a luz da criação, a luz do nosso Criador. Faça uma casa e eu morarei entre vocês. Nós somos essa casa. Lá no Monte Sinai, nós recebemos essa faísca. Ela sempre está dentro de nós. Então, essa faísca pode sair e brilhar. Faça para mim essa casa e eu morarei dentro de vocês. Então, Moisés, quando ele desce pela segunda vez, ele mostra para nós essa possibilidade que nós vamos cair, mas nós podemos nos levantar muitas vezes. É o nosso processo cair e levantar, cair e levantar. Não existe ninguém perfeito. Faz parte 100%. O erro não é eu sentir culpa. O erro não é eu errar. O erro principal é eu não corrigir. Porque eu estou aí tirando a possibilidade de eu manifestar aquela que é a minha principal missão. Eu tenho que ser um farol. Agora, quem vai ligar esse botão desse farol sou eu mesmo. A lamentação não acende esse interruptor, muito menos a culpa. Mas a ação que transforma, essa faz toda a diferença. Tudo que está aqui está mostrando para nós condutas que nós precisamos ter para conseguir entrar nesse novo ciclo astrológico, realmente nesse nível mais elevado. O erro
que fisicamente representa para nós um grande sofrimento, ele representa o aprimoramento de uma consciência. Cada vez eu vou conseguir entrar mais e assumir mais as minhas culpas, porque quantas vezes nós falamos, eu não posso falar por vocês, mas eu falo por mim, a minha culpa no bezerro de ouro, a minha culpa nos bezerros de ouro que eu construo todos os dias, a minha culpa em prejudicar a natureza, a minha culpa em me aproveitar de tantos recursos que chegam para nós de graça, porque essa criação desse processo, esse projeto maravilhoso, divino, pensem a parte do nosso Criador como foi grande. Agora, será que nós estamos conscientes de quanto a nossa parte é pequena quando comparada com esse todo, mas que a gente valoriza tanto e ainda fala que não consegue, ou que muitas vezes fala, eu não tenho tempo, ou que muitas vezes fala, eu tenho outras coisas para realizar e coloca em segundo plano? Isso tudo faz parte deste nome, esse nome sagrado, esse nome sagrado que pode estar presente em absolutamente tudo que os nossos olhos físicos enxerguem, mas se dentro do nosso coração ele está presente, uma presença verdadeira, a gente tem esperança em absolutamente tudo que acontece. E a gente vê ele em absolutamente tudo que acontece. Rei Davi. O sábio vai cair 7 vezes e vai se levantar todas elas. Nós todos vamos continuar caindo. O que vai fazer a diferença é a nossa reação, a nossa forma e o que a frequência, qual é a frequência que vai estar pulsando dentro de cada um de nós quando acontecer esse momento inevitável do nosso erro. Então, quando a gente fala muito, que seja luz, que seja luz, que seja luz, que a gente possa ir além dessa repetição robótica e fazer realmente essa chama, dessa faísca que está dentro de nós, queimar e transmutar, transformar essa escuridão, olhando para ela como algo divino, olhando para ela como algo que faz parte dessa possibilidade da minha evolução e da minha ascensão. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero vocês todos nessa Shabbat tão importante, nessa sexta-feira, a live lá no Instagram. Quem puder estar presente vai estar fazendo exatamente a conexão para estar recebendo essa força dentro de cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Eu já vou dizer Shabbat Shalom também. Shabbat Shalom, queridos.